Estamos conversando hoje com o Dr. Rodrigo Beltrão, cirurgião bucomaxilofacial. Vamos ter um tema importante sobre inflamação. Infelizmente, eu tive que fechar a live. Nós vamos perder aí um pedacinho, na gravação, vamos perder um pedacinho aí da apresentação dele. Estou esperando aqui o Dr. Rodrigo entrar de novo. Que bom que vocês voltaram, pessoal. Voltamos. Agora estou com todos os comandos aqui. Simplesmente ficou só o vídeo e sumiu tudo da minha tela. Pessoal, me apresentei na outra parte da live, né? Mas eu sou o Rodrigo Beltrão, para quem não me conhece, né? Eu sou dentista da Alessandra, cirurgião bucomaxilofacial, especialista em cirurgia, mestre, doutor em cirurgia bucomaxilofacial, trabalho com implantes dentários, tenho minha formação na Universidade da Califórnia, enfim, né? Sou professor de especialização, trabalho com implantes e cirurgia há basicamente 22 anos. E é isso. Vamos começar essa live, vamos conversar. Então, vamos conversar. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho por que eu trouxe, né, o Dr. Rodrigo aqui para conversar. Porque eu passei por um processo aí durante o ano passado, bem importante. Lógico que isso já vinha se arrastando de mais tempo, mas o ano passado foi um ano chave, né, em que algumas coisas começaram a acontecer, né? Eu estou na Carnívora há 2 anos, completei 2 anos em dezembro, já fazem 2 anos e alguns meses, né? E a Carnívora, por si só, ela me fez a remissão dos meus sintomas da fibromialgia, as dores nas articulações, né? O enrijecimento, a questão do bruxismo diminuiu muito. Mas, no ano passado, em janeiro, a gente está com uma microfonia aqui. Em janeiro do ano passado, foi janeiro? Já não me lembro mais, eu estou meio perdida aí no tempo. Eu comecei a sentir algumas dores e voltou um pouquinho do bruxismo, né? E eu fui no meu... Eu não estava ainda me tratando com o Dr. Rodrigo, né? Fui no meu dentista, onde eu estava tratando, porque eu tinha alguns tratamentos de canal e que já estavam sendo recorrentes. Eu já tinha feito um retratamento de um canal que tinha ficado com uma dor e eu sentia uma sensibilidade, né? Um agulhamento, eu sentia um agulhamento e aquilo ali foi exacerbando aquele sintoma até o ponto que eu comecei a sentir mais dores e sentia dor no braço e eu digo, tem uma coisa errada por aqui, né? E quando eu fui em alguns dentistas, né, e que eu reclamava de dor, normalmente as pessoas dizem, mas dente de canal não dói. Talvez seja esse teu perfil de fibromialgia, que tu sente mais dor. E eu comecei, né, pensando, será que eu tô sentindo tanto assim? Será que realmente não tem nada ali? Será que é uma impressão, uma sensação? Mas a dor começou a ficar tão forte que eu resolvi que eu queria tirar esses dentes de canal. Porque eu já tinha visto algumas lives de outros dentistas falando sobre essa questão toda, das questões de cavitações ou de inflamações, que poderiam estar me causando também esse processo de dor. E aí o meu dentista, meio assim, contraditório, ele foi procurar ajuda e ele encontrou o Dr. Rodrigo, né? E eu também queria uma pessoa que trabalhasse com implantes cerâmicos, né? E o meu dentista me recomendou o Dr. Rodrigo, que a gente já se conhecia de uma longa data, né? Foi um ótimo reencontro, né, Rodrigo? Verdade. E eu me senti acolhida, né, por ti, porque quando eu te disse, eu sinto dor, e sinto dor aqui, estou com sintoma, né, e eu disse assim, pode ser? E aí tu me disse assim, claro que pode ser, né, desse teu problema de dente. Aí eu disse, nossa, encontrei alguém que entendeu a minha dor, né? Então, eu queria que agora tu contasse um pouquinho, né, desse momento aí que a gente começou a identificar, né, que talvez pudesse ser desses tratamentos de canal. Né? A minha vontade sempre foi de não retratar, né, de tirar esses dentes, de eliminar esses dentes,
da minha boca, né? E o Rodrigo acatou isso e a gente, né, tomou uma decisão ali de fazer essas extrações, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho assim, dessa sintomatologia, né? Que eu senti, por que que pode acontecer isso, né? Por que que realmente um dente que não tem um nervo ali de canal também pode ter ainda um pouco de dor, pode ter um pouco de sensibilidade, né? Vamos lá. Então, esse é um tema bem interessante, tá? Controverso na odontologia também, de certa forma, né? E só para fazer um esclarecimento, e tem bastante colega entrando aí, né? E pessoas que eu conheço e admiro há bastante tempo também. Na realidade, assim, toda a nossa tomada de decisão, no nosso consultório, nossa clínica diária, na minha vida profissional, pessoal mesmo, ela é baseada em evidências, né? Naquilo que a gente lê, naquilo que a gente estuda, na ciência, certo? Mas eu estava até ouvindo o Dr. Ceballos outro dia falando sobre alguns outros temas bem polêmicos, né? Existem as nossas observações também, né? Aquelas que a gente faz no nosso dia a dia, aquela que a gente vê acontecer, né? E tem duas frases bem antigas que eu até comentei com a Alessandra, né? Que eu ia trazer para essa live que eu acho que são importantes de se dizer, né? Ditados antigos. Que né? Primeiro que diz, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, nem tudo que se fala é verdade, porque as mídias sociais, a internet, elas nos mostram uma série de coisas, né? Então, nem tudo que reluz é ouro, tá? Isso é das frases que vocês têm que ter em mente quando a gente fala de saúde, né? A promoção de saúde. E também a gente tem que ter em mente, né? Que aonde há fumaça, há fogo, né? É outro ditado bem antigo, certo? Então, assim, também não dá para negar coisas que hoje talvez não sejam cientificamente tão caracterizadas ou comprovadas, estão sendo estudadas, né? Mas que a gente não pode simplesmente descartar. Não, isso aí não é ciência. Não, calma, né? Vamos olhar para ver se realmente existe ligação ou não em algumas coisas. Os dentes com tratamento de canal, os meus colegas endodontistas, né? A endodontia, que é a especialidade odontológica que trata canal, né? Ela é extremamente importante, certo? Ela salva dentes, ela nos permite manter elementos dentários em boca, né? Há uma grande discussão dos colegas que promovem bastante a questão da odontologia biológica, da odontologia integrativa, em relação a tratar canal ou não. Não vou entrar nessa seara, né, porque ela é muito controversa, e eu acho que sempre que possível tem que se tentar salvar o dente. Né? A gente estava conversando sobre isso hoje de manhã até no consultório. Agora, existem momentos, né, em que a gente vai ter que optar pela extração dos dentes, certo? Existem momentos que nós vamos ter que entender, né, que o paciente também não aguenta mais, né, manter um elemento dentário em boca que lhe causa dor, lhe causa desconforto e que ele percebe que está fazendo mal, certo? Isso eu não estou falando de pegar um dente rígido, que é um dente saudável, vamos tirar esse dente que está doendo, o paciente tem dor aqui. Não, a gente precisa investigar e determinar a causa, né? Da mesma forma que a gente pegou o caso da Alessandra e investigou e decidimos extrair os dentes, né? Existem casos de pacientes que a gente trabalha, investiga e decide que tem que manter e que o problema não é de origem dentária, é de origem neuropática, né? Tem paciente nosso aí que sofreu com dores durante quase 2 anos, né? Tratou canal, retratou canal, procurou a solução da dor de dente na odontologia e a dor era neuropática. Até que a gente conseguiu, né? Dentro de um grupo de colegas nos quais endodontistas participaram da decisão, que sim, que ele não tem que extrair o dente. É uma neuropatia, tá? O caso da Alessandra é um caso bem interessante, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente se baseia no diagnóstico de um problema dentário em radiografias, certo? E hoje, né, e muitos colegas já estão muito habituados em relação a isso, né? A gente tem o advento de aparelhos de tomografia de alta precisão, né? Certo? Então, aparelhos de tomografia que nos conseguem nos dar uma visão
né, tridimensional do elemento dentário, que nos permite diagnosticar se existe um quarto canal que precisa ser tratado que não foi tratado. E hoje existem colegas endodontistas que trabalham com microscópio que conseguem achar esse canal de maneira mais tranquila, né? Diagnosticar fraturas, diagnosticar canais acessórios, diagnosticar lesões intrarradiculares, que era o caso da Alessandra, né? Que apresentava lesões intrarradiculares e que não foram diagnosticadas na primeira tomografia, porque não era um aparelho de alta precisão, né? De alta resolução, certo? E aí a paciente é uma paciente que vem no consultório, tem tratamentos endodônticos que estavam bem executados, né? Certo? No raio-x convencional não era visível nenhuma lesão. Na tomografia inicial que ela fez, não era visível nenhuma lesão, até que ela fez uma tomografia de maior resolução, né, com uma qualidade melhor, e aí nós vimos alterações, né, que corroboravam com a clínica, né, que era o caso do dente que doía esporadicamente, que era sensível à percussão, né, e aí vem o outro lado também da clínica, que a Alessandra ela tem uma doença autoimune, né, fibromialgia, é uma doença que é retroalimentada por citocinas, ou seja, substâncias, né, que são produzidas nos processos inflamatórios crônicos. E aí, claro, esses pacientes que têm fibromialgia, esclerose múltipla, lúpus, tantas doenças autoimunes, né, não devem conviver, nenhum paciente deve conviver, mas eles são mais sensíveis às lesões crônicas, certo? E aí, a Alessandra, tendo essa sensibilidade toda, não conseguindo encontrar a resolução, o colega que estava cuidando dela, né, se viu numa situação assim, bom, cheguei onde eu conseguia chegar, né, e indicou ela para o nosso consultório para avaliar, porque ele já estava convencido também que realmente, bom, assim, talvez a solução realmente seja extrair o dente, né. E aí, quando a Alessandra falou para ele assim, não, só um pouquinho, se eu vou extrair o dente, tem que botar implante. E se eu tenho que botar implante, eu não vou botar implante metálico, de titânio, eu quero botar implante cerâmico, né? Os pacientes estão já Condição. procurando esse tipo de tratamento, né? Tá? Então, nós fizemos uma avaliação da Alessandra, optamos porque ela apresentava uma condição patológica crônica, né? Provocada, provavelmente, né? Por canais acessórios. Então, é importante vocês entenderem, né? Para os pacientes que estão acompanhando a live, o dente, ou os dentes, Aquela eles têm canais principais. explicaçãozinha, Rodrigo, que tu me fez do rio principal, dos afluentes, eu acho que isso vale aqui para o pessoal que é mais leigo. Isto, né? Então vamos lá. Os nossos dentes têm canais, né? Os canais dentários é onde se contém, né, o tecido conjuntivo que torna o dente vital na sua parte interna, tá? Então ali nós temos todo o tecido conjuntivo, todas as terminações nervosas, vasos, né, que compõem então a polpa dentária. Tudo isso entra pelo canal do dente, tá? E vai formar então a polpa dental, né? O famoso nervo que o pessoal fala, tá? Que não é bem só nervo, ok? Bom, os dentes têm um, dois, três, quatro canais, tá? São canais principais, mas o canal ele é como se fosse um rio, né? Ele é como se fosse um rio e todo rio termina num delta, ou seja, existe o rio principal que desemboca no mar ou em uma lagoa, né? No lago e os seus pequenos afluentes, né? Aqueles pequenos riozinhos que se formam, né? Formam pequenas ilhotas, tá? Que são, então, os canais acessórios, ou os canais laterais, né? Os canalículos, certo? Quando nós fazemos o tratamento de canal, a gente consegue obturar o canal principal e algumas vezes os canais acessórios, né? Tem endodontistas que têm uma habilidade muito grande no tratamento de canal, certo? E se faz uma desinfecção interna do canal, que na grande maioria das vezes você consegue sanar aqueles canalículos por um período de tempo longo, a vida toda do paciente, ou por algum tempo, né? Mas é importante se avaliar e se investigar
né? Porque esses canalículos podem gerar infecções, né? Por quê? Porque as bactérias que estão presentes, né, na nossa corrente sanguínea podem se alojar nesses canalículos, ou as bactérias que não foram totalmente removidas, né, no caso de uma necrose pulpar por cárie, certo? Então entram bactérias na polpa, e essas bactérias, então, se não totalmente removidas ou ficam alojadas por um período de tempo ali, mais tarde podem causar uma infecção dentária, né? E muitas vezes elas ficam como? Elas ficam crônicas, causando dor ao paciente, causando desconforto ao paciente, levando, né, o paciente, como a Alessandra falou, a um quadro, muitas vezes, de piora do seu quadro autoimune, né? E por que a gente pode pegar o caso da Alessandra e correlacionar com os dentes, né? Porque a Alessandra foi uma paciente que cuidou de toda a periferia, né? De todo o seu sistema. Ela mudou a dieta, né? E foi através dela que eu conheci a dieta carnívora, porque na realidade eu não conhecia a dieta carnívora, né? Inclusive, eu já fui em várias palestras que, implante cerâmico é para os veganos, né? E eu olhava assim e disse, não, cara, tu não É tem para ideia. os carnívoros. Os carnívoros também querem, né? E talvez queiram mais, certo? Então, a gente acabou, né? Porque ela tinha todo um controle, ela conseguia perceber que era ali o problema. Nós tínhamos duas soluções. Retratar os canais, foi algo que ela... E eu não tinha como dar previsibilidade de que aquilo iria curar a lesão crônica dela, né? E ela disse, não, se eu não quero mais conviver com esse problema, né? Então optamos pela extração dentária, né? E nessa extração dentária, a nossa intenção era até, se possível, instalar implantes, né? Tá? Eu posso mostrar a imagem aqui, Tem, Alessandro? nossa, a caixinha de surpresas, né? Porque Tá. E aí, quando nós fizemos a extração dentária da Alessandra, deixa eu virar a câmera aqui, a gente viu isso aqui, ó. olha aí, Tá? gente. Olha o Essa, buraquinho que tem ali. essa parte interna aqui, ó, que tá vendo a setinha do mouse, ó, tá? Era toda a lesão que a Alessandra tinha entre as raízes dos dois molares, do primeiro e do segundo molar superior, né? E a gente vê essa lesão aqui, ó, nessa região aqui, certo? Tá? E também aqui, entre as raízes, ó. Embora aqui não estivesse bem claro, né? Tá? E a gente não vê lesão no ápice radicular, né? A gente vê uma lesão interna, e isso foi mostrado aqui, né? A gente ilustra aqui. Então, aqui era uma raiz, aqui era outra raiz, e aqui era a raiz palatina. E no meio, ó, nós não temos tecido ósseo, sim, um processo crônico. No outro dente a mesma coisa, mas no ápice radicular da raiz palatina, E, certo? Rodrigo, lembrando, eu não esqueço, estava na tua cadeira, a gente fazendo procedimento, né? E o Rodrigo me falou dessas lesões. E elas eram exatamente no comprimento do implante, né, Rodrigo? Isso. E aí foi a minha decepção, porque eu pensei que eu ia sair com o pino do implante, né? E aí surgiu essa surpresa toda, né? Eu queria que tu falasse daí um pouquinho da tua técnica, né, de PRF aí, para fazer a parte da restauração, né, dessas lesões. Certo. Tá. Então, Tá cortando a live, pessoal? Vocês estão conseguindo? Eu ouço que a minha voz tá meio picada. às vezes dá uma picadinha, assim, mas não muito. Tá, então seguimos. Seguimos em frente. É, então, vamos lá. O objetivo, né, era instalar os implantes, tá? Mas justamente por não ter osso suficiente, no caso, provocado pela inflamação crônica, né, a gente acabou, então, optando por uma regeneração do local, tá? E uma das técnicas que a gente utiliza, né, para evitar, muitas vezes, o uso de biomaterial, né? Por quê? Porque o biomaterial leva um processo de reparo ósseo mais longo,
né? Porque o biomaterial precisa ser totalmente reabsorvido para depois ser, então, ou durante o seu processo de metabolização, que vai incluir a sua reabsorção, vai haver a regeneração óssea. Mas isso demora de 4 até 6 meses, certo? Em alguns casos, tá? Então, para ter um processo de reparo natural, nós utilizamos o PRF, né? O PRF é a fibrina rica em plaquetas, ou Fibrin Rich Platelet, né? Desculpa, Platelet Rich Fibrin, tá? Que eu traduzido em inglês e português viria ao contrário. Mas é a fibrina rica em plaquetas, tá? Bom, a fibrina rica em plaquetas, né, ela é produzida através de um coágulo de sangue. Então, nós removemos sangue do paciente, né, como se fosse fazer um exame de sangue convencional, tá, em vacuum tiners, são aqueles tubinhos, né, tipo tubinho de ensaio. Colocamos numa centrífuga durante o tempo do procedimento e ali nós separamos uma parte do plasma que coagula durante a centrifugação, que se chama o plasma rico em plaquetas, né? Só que como ali já tem um coágulo, aquele plasma se transforma numa rede de fibrina, tá? Que é o primeiro estágio do coágulo, certo? Bom, por que é importante são importantes as plaquetas, né? As plaquetas contêm fatores de crescimento, né? Fatores de crescimento derivados de plaquetas, fatores de crescimento transforming growth factors, né? Fatores de crescimento vasoendotelial, fatores de crescimento insulin-like, né? Então, existem alguns fatores de crescimento presentes nas plaquetas que vão ajudar a regeneração óssea, né? Principalmente no período inicial, de 15 a 30 dias. Tá? Então, com isso, a gente pode, em 2 meses, né, ou seja, 60 dias, pensar numa intervenção cirúrgica, né, na Alessandra, que não tem nenhum biomaterial no seu corpo, tanto de origem sintética quanto de origem xenógena, que é de uma origem de um outro animal, no caso a gente usa muito enxerto bovino, né? Mas alguns pacientes não querem esse tipo de substância no corpo, né? Então, e é uma opção do paciente, e a gente tem tanta opção, não precisa induzir o paciente àquilo que ele não quer, né? Hoje eu trabalho muito com biomaterial sintético, totalmente reabsorvível, ou com a fibrina, né? Então, colocamos a fibrina nessas cavidades, né? Tanto na lesão intraradicular quanto nas raízes, e a Alessandra, em 2 meses, estava pronta aí para instalação dos implantes, né? E por ela ter uma saúde controlada hoje, né? E até por nós termos retirado esse processo inflamatório crônico, né? O que aconteceu? A gente conseguiu uma resposta de neoformação óssea muito importante, né? Porque a resposta de neoformação óssea, ela também está envolvida com a questão de saúde geral do paciente, né? Principalmente com questões como, né, triglicerídeos, bom, enfim, a diabetes é uma questão bem conhecida, né? Mas índices aceitáveis de vitamina D, ou índices altos de vitamina D, né, são fatores importantes, né? Então, os pacientes que muitas vezes têm distúrbios imunológicos, né, que têm questões autoimunes agudizadas ou em um processo mais avançado, também vão ter dificuldade na resposta e no reparo ósseo, né? Então, a Alessandra estava bem controlada, teve aí uma boa cicatrização, né? E aí nós evoluímos para o tratamento dela em relação à sua reabilitação final, que passava em não querer, né, metal no seu corpo. Não queria implantes metálicos, queria implantes de cerâmica. E aí eu vou te devolver a pergunta agora. Eu quero saber de ti. Por que você tomou essa decisão antes mesmo de chegar em mim? Pois então, com as minhas pesquisas todas aqui da estratégia carnívora, estudando, né, todo esse processo que eu venho vivendo e acompanhando aí profissionais, uma visão, tá cortando, né, uma visão um pouquinho mais integrativa, eu consegui aprender algumas coisas sobre saúde bucal também, né? A gente acaba vendo conteúdos de todas as formas.
E uma das coisas que me chamou a atenção foi a questão da biocompatibilidade dos implantes cerâmicos, né? E justamente dessa adesão, né? Eu não sei como é que tu chama, tu vai mostrar umas fotinhas pra gente. E como o implante cerâmico, a gengiva fecha ao redor dele, né? E não deixa os espaços para que possam, né, ter a formação de biofilme ali, que isso era uma coisa que eu não queria, né? Então, assim, além também da questão toda das emissões, eu não queria virar uma antena, né? Mas isso já é um outro assunto. Mas, principalmente por essa questão biológica, né? Essa questão de biocompatibilidade que eu tanto ouço falar dos implantes cerâmicos. Legal, é isso mesmo, né? Então, na realidade, eu tenho falado isso nas aulas que eu trabalho e promovo de implantodontia cerâmica, né? Os pacientes já estão com uma visão muito clara do que é o implante cerâmico. E eu vejo alguns colegas, às vezes, relutando, e eu me lembro lá quando meu pai começou a trabalhar com implante, né? Quem fazia implante era um maluco. Como é que tu vai botar um parafuso na boca do paciente, né? E hoje eu me vejo às vezes na mesma situação. Cara, tu tá botando implante cerâmico, mas tu é louco, né? E na realidade, a implantodontia cerâmica hoje ela está no estágio muito avançado, né? Para te ter ideia, vocês terem ideia, enfim, eu trabalho com implantodontia cerâmica, eu conheço implantes cerâmicos há mais de 10 anos, né? E há 7 anos eu já trabalho com essa implantação. Vão fazer 8 anos em junho, né? Daqui 3 meses, que eu trabalho com implantes cerâmicos no Brasil, sabe? E hoje a implantodontia cerâmica tem um processo de fabricação e manufatura totalmente diferenciado, né? Que até é muito mais ecológico em relação ao titânio, se a gente pensar até em relação ao que se joga de descarte industrial, a indústria do titânio, né, é muito mais tóxica para o meio ambiente que a indústria da cerâmica, né? Isso é bem evidente, Importante certo? Também é um, também, é um né? fator muito importante. Mas a questão biológica, né, dos implantes cerâmicos, a gente não pode descartar, né? Então vamos lá. O pessoal até falou ali interferência eletromagnética, você falou em ser uma antena, né? Existe evidência científica dizendo que, digamos assim, que os implantes de titânio, por fato de absorverem ondas eletromagnéticas ou captarem ondas eletromagnéticas, esquentarem, né, o metal esquenta na presença de onda eletromagnética. O meu celular agora está quente, né? O de vocês deve estar também, tá? Então, todo metal vai sofrer interferência de onda eletromagnética. Existe um artigo que fala do uso de celular, né, que pode interferir na osteointegração, certo? Mas beleza, vamos pelo fato assim, ó. Não, eu não acredito nisso, tá? Ok. Corta a cena, próxima cena. O teu filho na frente do micro-ondas esquentando um prato de comida. O que toda mãe fala pro filho? Meu filho, sai da frente do micro-ondas. Não tem nenhuma evidência científica, o micro-ondas é testado pelo Inmetro e teoricamente não libera onda eletromagnética lá ao redor dele. Mas por precaução a gente sai da frente, né? Certo? Por que a gente não dorme mais com o celular próximo da nossa cabeça? Por que a gente usa o viva-voz do celular muito mais do que é, botar o celular no ouvido, né? Porque ele esquenta, porque a gente tem uma ideia de que isso nos faz mal. Se eu tenho implantes ali, isso pode me fazer mal. Vou tirar meu implante por causa disso. Não vai tirar implante que tá bom. Implante que tá bom é que nem dente com tratamento de canal que não tem problema nenhum. Você Não deixa se lá, mexe em ele time que tá ganhando. não se mexe em time que está ganhando, certo? Agora, se você vai botar um implante hoje, né, e não quer ter esse tipo de preocupação, existem os implantes cerâmicos, né? Essa é uma das vantagens, certo? Que para algumas pessoas isso faz a diferença, tá? Certo? Agora, isso não tem nada cientificamente comprovado ainda, né? Isso é a crença popular, é aquilo que a gente vê na nossa vida diária e que não quer que isso se transfigure para nós. Esses dias eu vi um vídeo na internet e as pessoas falando do quê? De que aqueles fones de ouvido Sim, Bluetooth emissão de também são um onda. problema, também esquentam, Sim, também transmitem onda eletromagnética para o cérebro, tá? Vai fazer mal? Eu não sei,
É que, daqui na 20, 30 verdade, anos, Rodrigo, a né? gente só vai saber se vai fazer mal daqui uns 10 anos. Então, se eu puder evitar ondas eletromagnéticas passando pelo meu rosto, pela minha vida, eu posso evitar. Agora, os implantes de titânio nos trouxeram até aqui, tá? E regeneraram, reabilitaram e deram expectativa de vida e qualidade de vida para muita gente, né? A implantodontia cerâmica, ela não resolve todos os casos. Alguns casos ainda eu preciso e instalo implantes de titânio, porque eu não consigo reabilitar o paciente ainda com implantes cerâmicos, porque existe todo um desenvolver de tecnologia, Sim. certo? Agora, a implantodontia cerâmica, ela tem questões que você conversou e falou que são importantes, que vão falar sobre isso agora, né? Isso sim tem ciência, tá? Então, assim, a cerâmica, né, ou a zircônia, ela não, no material zircônia, né, não acumula biofilme ou placa bacteriana com a mesma facilidade que acumula no metal, no titânio, né? Inclusive, em alguns casos, a zircônia acumula menor quantidade de biofilme do que o próprio dente, que o dente tem uma certa rugosidade, tá? Não significa que você vai parar de escovar os dentes porque tem implante cerâmico, pelo amor de Deus, mas é uma proteção, tá? É uma Sim. proteção, certo? Biologicamente, tanto o titânio quanto a cerâmica, eles integram no osso, que se chama osteointegração. Agora, o titânio, ele não se integra, ou a gengiva não se integra ao titânio. Ela se acomoda ao titânio, ela fica do lado dele, né? Certo? Não tem uma adesão muito forte ao titânio. Agora, em relação à zircônia, nós temos uma adesão da gengiva, né, que é diferenciada, tá? Até vou mostrar uma fotinho para vocês aqui, ó. Mostra fotinhos. Olha aqui, ó. Esse aqui é o implante cerâmico, ó, tá? Então, Gente, aqui, a minha ó, gengiva, hoje eu fiz uma consulta de manhã, está exatamente assim, né? essa aqui é uma adesão gengival muito próxima ao que nós temos com os dentes. Se eu colocar uma sonda periodontal aqui, ela não vai entrar, né? Posso mostrar aqui um dente ao lado, ó, tá? Certo? É muito mais parecido, né, Mais parecido com a dentição com... natural, Uhum. né? Não substitui o dente natural, obviamente, mas a relação da gengiva com o implante cerâmico, né, é muito melhor, tá? Do que com É o titânio, maravilhoso, perfeito. certo? Então, e é assim que hoje os dentes da Alessandra estão. Aqui também, ó, uma outra comparação, ó, tá? Que é bem interessante. Ó, Aí, essa aqui é a conexão do implante de titânio, tá? E aqui a conexão do implante cerâmico, olha a diferença, certo? pessoal, da Olha a gengiva. característica da conexão, ó. Então aqui eu tenho uma estabilidade tecidual, certo? Mas existe um risco de um processo inflamatório crônico aqui, ao redor do implante. Por quê? Porque o paciente não consegue higienizar aqui dentro, certo? E aqui é um espaço bem importante. Por quê? Porque aqui é um meio úmido, né? E um meio com potencial de acúmulo de bactérias, certo? Fluido crevicular, né? Tudo aquilo que as bactérias gostam, É, certo? E aqui, lugar ó, eu perfeito, não né, tenho elas. essa Escurinho. mesma essa mesma situação, ó. Por quê? Porque há um selamento gengival aqui, certo? Ao redor do implante de zircônia, né? Então, aquela relação entre a prótese e o implante, né, que era no implante de titânio, é lá dentro da gengiva, 3 4 milímetros para dentro, né? No implante de zircônia, ela fica a nível gengival, né? Então isso é mais fácil de a gente controlar, né, o, a infecção periimplantar, que é uma das questões hoje que nos leva também, né, a trabalhar com pacientes que têm uma condição autoimune, e na semana retrasada eu tratei uma paciente com esclerose múltipla, já num processo assim importante, né, que tinham 2 implantes de titânio, né, com doença periimplantar, né,
e tentaram fazer 3 vezes tratamento para periimplantite, e não existe um protocolo ainda adequado. Periimplantite é a infecção ao redor do implante, que é tipo a doença periodontal nos dentes, né? E ela é um caminho sem volta. A partir do momento que ela começa a se estabelecer, é muito difícil de tratar a periimplantite, né? E essa paciente passou por uma série de tratamentos, inclusive enxerto gengival, que num local contaminado, né, realmente assim não vai ter um resultado esperado, tá? Qual foi a solução? Explantação, remoção dos implantes, né? Tá? Tem uma pergunta interessante aqui. Zircônia e cerâmica têm a mesma resistência de mordedura, ou a mesma resistência à mastigação, né? A zircônia é uma cerâmica, tá? Hoje, existem... Os implantes cerâmicos passaram por um processo de desenvolvimento, e por isso que se fala muito em fratura de implante cerâmico, alguns colegas ainda falam, porque lá no início se trabalhava com outro tipo de cerâmica, né? Que era a lumina zircônia, tá? Que era a lúmina, que era uma cerâmica menos resistente, tá? Hoje, a gente trabalha com a zircônia tetragonal reforçada por ítria, ou estabilizada por ítria, tá? Ou seja, uma zircônia extremamente resistente, tão resistente quanto o titânio, isso é comprovado cientificamente. Então, o implante de zircônia aguenta a carga mastigatória dos nossos dentes da mesma maneira que os implantes de titânio também aguentam, certo? Tá? Agora, existe uma questão importante, que é a compatibilidade biológica, que é o que a gente está falando desse selamento. E existe um fenômeno que até já foi abordado pela Academia Europeia de Osteointegração, né? Que é uma entidade altamente científica e também, digamos assim, tradicional naquilo que se posiciona, já falando na questão da corrosão do titânio, né? E quando eu falo corrosão, estou falando de ferrugem, tá? Mas de oxidação, tá? Por exemplo, se você pegar uma faca de aço inoxidável, tá? E colocar ela no pátio da sua casa, né? Ou deixar ela na gaveta lá da casa da praia e voltar daqui um ano para pegar aquela faca, ela não está enferrujada, mas ela tem uma camada de óxido ao redor dela, certo? Ela sofre oxidação. E essa oxidação no tecido periimplantar pode levar a periimplantite, que é uma lesão, uma doença crônica, que se estabelecer e não for tratada no seu estágio bem inicial, ela pode levar a um comprometimento crônico e sistêmico, né? Principalmente pacientes com questão autoimune, né? Que é o caso da Alessandra, que é o caso da minha outra paciente que eu acabei de citar o caso aqui, de tantos outros pacientes que nos procuram, né? Associado a isso, né, os implantes de titânio passam pelo processo de atrito, né? Então existem 2 tipos de desgaste, pela oxidação e também pelo atrito, pelo wearing, né, que é uma peça roçando na outra, que acontece com o metal, né? Então, esse tipo de fenômeno que acontece em todo aquele metal que é colocado no meio úmido e sofre forças de tração, né, e de báscula, se chama tribocorrosão, tá? E essa tribocorrosão, em alguns casos, a gente tem percebido que é o fator que leva a causas de perda óssea ao redor dos implantes, infecção crônica ao redor dos implantes, né? Então, assim, aqueles pacientes que têm aquele sangramento gengival que não para nunca, né? Tenta tratar, escova. Puxa, eu conheço pacientes assim que são extremamente minuciosos na sua higiene bucal e está sempre sangrando implante, está sempre com problema no implante. A culpa é da gengiva, a culpa é da prótese, a culpa... Se bota culpa numa série de coisas, né? Enfim, e muitas vezes são, né? Mas eu também tenho pacientes que eu tenho visto com 30 anos de idade, uma saúde excelente, né? E com desenvolvimento de doença periimplantar, sabe? Tá? Porque muitas vezes, ali a Paula falando depois do implante de titânio desenvolveu artrose nas mãos, Aí né? já Não entra a tem como questão a gente ter uma do relação de litigano, causa e né, efeito. Rodrigo? Oi?
Aí já entra também a questão do Liquigan, né? Que isso a gente vai ter que fazer uma Isso. live falando sobre isso, né? É, Porque que é um eu estou assunto entrando bem no longo. assunto através dessa questão da tribocorrosão, né? Certo? Eu tenho visto colegas fazer tratamento muitas vezes de perimplantite, que se chama, se pega uma broca diamantada e se corrói, né, ou desgasta toda a área da superfície rugosa do implante, que é a área que deveria estar integrada ao osso, para torná-la lisa, né, para ter menos adesão de placa, né? E aí você joga aquele metal todo, né, no tecido gengival, aquele metal todo com risco de entrar na corrente sanguínea, né, sem necessidade, tá? A questão dos implantes de titânio causarem mal à saúde pelo fato de eles serem metálicos, né? Isso não tem comprovação científica, né? A gente não pode falar disso, né? Mas sim, pacientes que têm implantes que lhe causam desconforto, lhe causam infecção crônica da gengiva, sangramento gengival, dor, É, tem que procurar ajuda, tem porque que tentar resolver isso. essa inflamação, né, Rodrigo, que se forma ali, e essas quimiocinas inflamatórias que vão para a corrente sanguínea, elas não são inócuas, né? Elas vão causar danos. Elas vão causar danos, né? Elas podem, a longo prazo, levar uma contaminação por metal, elas podem, enfim, ficar causando uma irritação na gengiva, né? Por um longo período, e a gente vê também isso com as velhas restaurações de amálgama, né? Que acabavam, enfim, por acidente ou por descuido do colega que as fez na época, sendo impregnadas na mucosa, se chama isso tatuagem de amálgama, né? Então, assim, não é bom a gente, digamos, ter essas partículas liberadas, né, na nossa corrente sanguínea. Se deve evitar esse tipo de tratamento. Eu particularmente não gosto desse tipo de tratamento, tá? Tanto que quando a gente vai remover o implante, a gente tem que ter muito cuidado para evitar tocar com o instrumento rotatório, né, na estrutura do titânio, para evitar esse tipo de liberação de metal, né? E aí vem o caso dos implantes cerâmicos, né? Hoje, na nossa clínica, os implantes cerâmicos são a primeira opção de tratamento do paciente na sua reabilitação, porque a gente confia totalmente, né, na sua manufatura, né, na sua capacidade de osteointegração e também de integração tecidual, certo? Tem até um dos colegas que eu tenho bastante relação, que é o Dr. Sami Numbiusi, que é o presidente da Academia Internacional de Implantodontia Cerâmica. Nas suas palestras ele até coloca, né, que o implante titânio é biotolerável, mas biocompatível ao implante cerâmico, por essas características todas que ela tem, né? O implante titânio ele não te faz mal, mas ele pode provocar reações no teu corpo se você não cuidar bem dele, né? Implantes de titânio com design antigo, hexágono externo, né? Assim, poxa, não se deve colocar implantes que tenham um micromovimento acentuado, que tenham microgaps, que vão trabalhar, né? Ou seja, na hora que o paciente mastiga há um micromovimento acentuado, isso provoca tribocorrosão mais acentuada. É aquele caso que a gente vai remover a prótese do paciente que está frouxa, ou vai fazer uma manutenção, e o paciente já deve ter percebido, alguns pacientes têm implantes, aquele cheiro horroroso, né? O paciente chega a ficar até constrangido, tá? Por quê? Porque tem bactéria Já tem ali, né? inflamação. Tá? Tem. Tem inflamação crônica, então tem que cuidar disso, né? Eu sou contra tirar implante de titânio que está bem, né? Se mantém os implantes de titânio, eu Uhum. coloco o implante de titânio para reabilitar o paciente, porque eu acho que entre não reabilitar e reabilitar, eu vou colocar implante de titânio, eu acredito na implantodontia, né? Trabalho com isso há muito tempo, certo? Mas, se eu puder hoje evitar instalar um implante de titânio no meu paciente para colocar um cerâmico, eu vou instalar um implante cerâmico, sim, né? Por todas as propriedades que ele tem e porque eu tenho certeza, né, que ele vai manter por mais tempo a saúde periimplantar do paciente, né? E sendo o paciente vítima ou tendo, né, desenvolvendo uma condição
como a da Alessandra e de tantos outros que estão participando aqui da live, né, ele não vai ser um vetor que possa ser um complicador da sua saúde sistêmica a longo prazo, né? Então essa é a grande vantagem dos implantes cerâmicos, e o mais legal de tudo isso é que quem veio a mim foi a Alessandra, né? E eu me lembro quando o colega, que cuidou muito bem dela até então, me chamou no telefone e disse, estou te encaminhando uma paciente que quer fazer implante cerâmico, tá? Tu faz implante cerâmico, né, Rodrigo? Eu digo, faço implante cerâmico, né? Então estou te encaminhando a Alessandra. E aí começamos a conversar e eu já estou super feliz porque ela está numa condição bem melhor de vida hoje e eu participei um pouco disso, né? Tá? Acho que muito é mérito dela, por tudo que Não, ela, que olha, ela, Rodrigo, assim, ela para trabalha. mim foi assim, te encontrar, para mim foi uma bênção, porque eu já estava no desespero, né? Porque eu não encontrava, eu queria tirar aqueles dentes de qualquer forma, mas eu não queria colocar o titânio, eu já sabia, isso eu já tinha certeza, que eu não queria colocar metal, né? E, Rodrigo, eu vi aqui o pessoal falando sobre sisos, né? Tu tem mais um tempo Uhum. para a gente poder falar um pouquinho também nessa questão das cavidades, do Nico, né? Cavitações que podem. Eu tenho, né? Eu tenho que fazer Uhum. mais um procedimento aí com o Rodrigo. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como pode surgir uma cavitação, que se chama, né? Isso. São as famosas NICO, né? Que são necrose do tecido ósseo ou má formação do reparo no tecido ósseo, certo? Que normalmente se caracterizam por uma formação de tecido adiposo no local, né? Ou seja, não há uma formação de tecido ósseo, tá? E alguns estudos já correlacionam isso, né, a um ciclo vicioso, né, de liberação de citotoxinas na corrente sanguínea, e isso pode gerar um quadro de agravação de lesões autoimunes crônicas, vamos dizer assim, ou, enfim, piorar o quadro de alguns pacientes, né? Isso ainda existe muita controvérsia na literatura, importante dizer isso, né? Mas é aquilo que eu falei no início, nem tudo que reluz é ouro, mas aonde tem fumaça, há fogo, né? Então é importante investigar, Tem certo? bastante estudos Tem. associativos, né? Com Tem relação a bastante estudos Nico associativos. e doenças sistêmicas, né? Sim. Vários estudos, né? Muitos estudos observacionais, né? Por isso que ainda se questiona muito essas evidências científicas. Eu estou fazendo aqui um Uhum. brainstorm bem importante, mas o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que é importante que a ciência investigue, é importante que a gente olhe isso com outros olhos, né? E é importante entender, né, que se aquela lesão, né, é um motivo de preocupação para o paciente, hoje existe técnica e maneira de se remover, né, de modo que possa colaborar com a saúde geral do paciente Uhum. também, né? Então, assim, para você diagnosticar uma lesão dessas, primeiro, não é toda a perda de mineralização do osso, né, que é um nico ou que é uma cavitação, certo? É importante a gente entender que é, é fundamental o diagnóstico diferencial, Uhum. né? Porque podem ser E, outras patologias ósseas, Rodrigo, aí né? no caso da retirada dos sisos, né? Qual é os teus cuidados que tu tens quando tu retira o siso para que isso não ocorra, né? Porque, no caso, eu tenho um siso que foi retirado há 20 tantos anos atrás, nem me lembro mais, Uhum. e apareceu, né, nessas tomografias, apareceu esse anico, que eu tenho que fazer essa remoção dessa cavitação. Para que não haja essa formação de cavitação, né? O PRF ele é eficaz numa retirada de siso, para que haja uma regeneração do tecido ali, para que não haja oportunidade de se criar. Sim, a primeira questão, assim, né? Vamos lá. A grande maioria dos pacientes, né, vai se recuperar de uma cirurgia de siso sem necessidade ou sem formação de nenhum defeito de cicatrização, certo? Alguns, a maioria dos defeitos de cicatrização, ele acontece imediatamente, né, dos problemas de cicatrização, com a ferida exposta, com a formação de infecção, uma alveolite, né? Ou até
uma dificuldade de reparo no local, tá? Agora, existem aqueles pacientes que são casos mais raros, como o teu caso, que cicatrizam super bem a parte externa, que formam uma cicatrização óssea perfeita na região de cortical, mas que na sua medular, que é o final da formação, tem um defeito, né, do seu reparo, certo? Que essas são chamadas as cavitações, certo? E tem que se investigar mesmo, né? E hoje os tomógrafos de alta resolução nos ajudam nisso, porque assim, não é qualquer desmineralização que é uma cavitação. A gente tem que ter, digamos assim, pesquisar e descartar qualquer possibilidade, certo? E também não é qualquer suspeita que vai fazer abrir a boca do paciente e tirar aquela lesão, certo? O paciente tem que estar com algum comprometimento, né? Com algum sinal sistêmico de que aquilo está fazendo mal também, certo? Mas o que é importante fazer, né? Se você não quer remover, você monitora, né? Para ver se não está crescendo, compara com outros estudos, outros exames, né? Para ver se não há desenvolvimento. Ah, eu estou na dúvida se é ou não é. Eu estou na dúvida se isso aqui está estável ou não. Cara, para. Daqui 6 meses faz uma nova tomografia. Né? Daqui 1 ano faz uma nova tomografia. Para quê? Para evoluir. Né? O que é importante é não manter doenças crônicas no corpo do paciente, né, sem o diagnóstico e, se possível, eliminar, né, certo? Então, é uma lesão, mas ela não está crescendo. Cara, mas será que não está fazendo mal? O fato de uma lesão crônica estar ali, né? Quando é que eu vou resolver aquela infecção crônica, né? Quando fizer Mas mal? aí, né, Quando Rodrigo, agudizar? a minha Né? visão de leiga seria o interessante após essas extrações de siso seria fazer um acompanhamento com uma. Sim, isso aqui é importante, né? O acompanhamento radiográfico, né? Ou tomográfico, para que a gente possa perceber se há uma formação de uma resposta de cicatrização adequada, né? Isso é fundamental. Eu acabei não falando sobre isso, né? Então, assim, sisos mais complexos, tá? Que já envolve uma perda óssea, inclusive colocando em risco a perda do dente anterior, a ele, que é o segundo molar, às vezes pelo processo crônico todo que ele estabeleceu, né? É importante trabalhar com o processo de regeneração do local, com biomaterial, com PRF, né? Para promover o reparo e garantir que aquele paciente vai ter uma neoformação óssea adequada, certo? É importante você acompanhar a cicatrização completa do alvéolo dentário pós-extração de terceiros molares, porque não só pela questão da cavitação, tá? Certo? Que é até mais rara do que o desenvolvimento, por exemplo, de lesões císticas, né? Eu posso ter o desenvolvimento de uma lesão cística, por quê? Porque talvez naquele processo de remoção do siso, alguns fragmentos do folículo pericoronário podem ter ficado ali, né? Não por erro de técnica, mas por não ter percebido que se ficou algum fragmento ali e eles podem gerar a formação de cistos, né? Poxa, tem pacientes nossos que descobrem lesões císticas depois de anos, né? Que levam até ressecção de mandíbula, tá? E eu tô falando de questões assim que a gente conhece há anos, né? Então, assim, é importante você sempre, né, avaliar o seu paciente após a extração de siso até o seu processo de reparo final. Tá tudo certo? Tudo certo. Não tem mais problema? Cara, obrigado, tudo bem, volta para o dentista de origem, que é quem vai fazer digamos assim, a sua manutenção de saúde odontológica, né, pelos próximos anos ou até o resto da sua vida, se possível, tá? Mas é importante, sim, a gente verificar o reparo. É importante que todo paciente, né, faça pelo menos uma radiografia panorâmica na sua vida, certo? Pacientes ali, depois dos 18, 20 anos, né? Faz uma panorâmica, né? Tem pacientes que não fizeram panorâmica ainda, né? Para quê? Para ver se não tem nada nos seus ossos da face. E quem fez, de patologia, e quem fez a retirada do siso, inúmeros. que faça também o acompanhamento, porque às vezes as pessoas
desaparece do consultório, né? Sim. Nunca mais É, volta. eu acho que é sempre importante verificar, né? Por quê? Porque existe aquele siso que está semi-erupcionado, tá? Que pode ter associado a ele uma patologia cística, né? Existem cistos benignos, existem cistos que podem ter um comportamento recidivante. E quanto maior deixarmos esses cistos se desenvolverem, essas lesões se desenvolverem, mais complexo vai ser o tratamento desse paciente, levando inclusive à ressecção de mandíbula, né? A remover uma parte da mandíbula para tratar o seu problema. E isso depois, para você resolver, é muito difícil, é muito complexo. Leva um sofrimento do paciente muito grande, né? Então, assim, sempre é importante avaliar os sisos. Se os teus sisos querem pegar, a Paula colocou e tem 4 sisos perfeitos, que ótimo, eu também tenho meus 4 sisos em boca, graças a Deus, tá? Mas eu já fiz até tomografia para ver se eles estão 100%, né? Tá? De tanto a gente vê problemas relacionados. Então, os defeitos de cicatrização nos terceiros molares podem levar às famosas cavitações? Podem, né? Toda imagem intraóssea é uma cavitação? Não. É importante se fazer um diagnóstico, certo? E na dúvida, se faz uma preservação do caso, se acompanha, né, para ver se realmente é uma cavitação ou se ainda é parte daquele processo de reparo. Enfim, aí vem a conduta clínica, né? E se avaliar o custo-benefício e o momento certo, né? Se for o caso, de fazer essa cirurgia, né? Mas, digamos assim, ainda é importante, né, para a classe odontológica entender melhor esse processo, trabalhar melhor protocolos de tratamento, certo? E essa correlação com digamos assim, a saúde geral do paciente, né? Daí é aquilo que eu falo, né? Nem tudo que reluz é O ouro, paciente sabe? agradece Mas muito. isso é importante, né? Eu acho que a gente está tendo oportunidade dentro da nosso relacionamento com os pacientes hoje, né? E da implantodontia cerâmica, eu, por causa de pacientes como você, né? Que nos procuram e procuram colegas nos quais eu trabalho como implantodontista, cirurgião mesmo, né? Vou lá, presto meu serviço e volto para minha cidade. Eu tenho alguns colegas aí no sul do Brasil que eu presto meu atendimento com minha expertise em implantes cerâmicos, né? E eu tenho convivido com muitos pacientes hoje, né? Que buscam uma odontologia que converse com aquilo que eles acreditam, né? Em relação à sua saúde geral, né? E eu tenho uma frase do antigo professor que sempre dizia assim: ouça o seu paciente, porque ele está te dando o diagnóstico, né? Então é importante a gente ouvir o paciente. Claro que tem pacientes que fazem, às vezes, correlações que não são cientificamente comprovadas, né? Que daqui a pouco viram coisas na internet, viram coisas que a gente tem que orientar qual é o lado certo dele seguir, obviamente, né? Mas hoje, você oferecer uma implantodontia livre de metal, né? E aí, só para falar de uma questão importante, assim, implante cerâmico é caro, né? Eu quero dizer, em alta emoção, gente, existem implantes cerâmicos hoje que são fabricados no Brasil, tá? Que são de um custo muito mais acessível do que os implantes fabricados na Europa, tá? E de alta qualidade, certo? Então, para aquele paciente que pode investir no implante cerâmico importado, né? Ótimo, certo? São implantes que têm mais tempo no mercado, né? E por isso mais artigos científicos, né? Mais evidência clínica. Agora, existe implante nacional, hoje uma marca só, né? Eu não vou falar de marca aqui, mas que trabalha e produz implantes cerâmicos, né? Que é de alta credibilidade, né? Já é uma marca conhecida por ter implantes de titânio que são considerados dentro dos sistemas nacionais, talvez a melhor marca, o sistema premium, tá? E tá fabricando implante cerâmico. Por que está fabricando implante cerâmico? Porque tem uma demanda, gente. Porque tem demanda e porque está percebendo que é o futuro da implantodontia.
certo? E se você não dominar a tecnologia agora, quando é que você vai dominar? É. Quando chegar uma outra Não, empresa? isso é ótimo, né? Porque Claro. ter uma empresa já brasileira produzindo vai proporcionar para que mais pessoas tenham alcance, né? E se facilitem a forma de pagamento e tudo mais, né? Para que possa se fazer uma escolha de um implante cerâmico, né? Justamente. E eu acho que isso é um fator muito É importante, porque às vezes maravilhoso. eu vejo pacientes que chegam em mim assim e me mandam até mensagens no WhatsApp, colegas que me perguntam, ai, mas é muito caro implante cerâmico, como é que tu oferece implante cerâmico, como é que, né, o pessoal fala, como é que tu vende implante cerâmico pro meu paciente? Eu digo assim, porque o implante cerâmico, para mim, ele tem o mesmo custo que o implante titânio. Porque se o paciente não pode pagar um implante, investir num implante importado, tem implantes nacionais cerâmicos. Né? Então, Então, assim, hoje só não faz implante cerâmico quem não quer ou quem não acredita ainda ainda. na implantodontia cerâmica, tá? Mas eu acredito que, eu até coloquei isso no meu Instagram e eu falo isso também nas minhas aulas, eu acho que 2024 é o ano da implantologia cerâmica se estabelecer cada vez mais no Brasil, né? Eu já organizei eventos de implantes cerâmicos, vou palestrar esse ano bastante sobre implantologia cerâmica e alguns eventos aí que a partir desse mês eu vou começar a produzir também nas minhas redes sociais, né? É, e eu tenho certeza que cada vez mais os colegas vão se sentir seguros e confortáveis de oferecer isso para os pacientes, porque os pacientes como a Alessandra estão chegando cada vez mais no nosso consultório e a gente tem que conversar a língua deles, né? Sem dúvida. Eu acho que essa é a mensagem mais importante dessa live aí, né? Ótimo, ótimo. Gente, a gente está aqui há 1h15, né? Infelizmente o Instagram está cortando um pouquinho. Espero que vocês tenham conseguido tirar um proveito aqui dessa live, né? E que prestem atenção no seu corpo, né? E que procurem profissionais assim como o Rodrigo que eu encontrei, né? Que me ouviu, que me acolheu e que realmente fez a diferença na minha vida, né? Solucionou um problema que eu não estava, que eu já estava desacreditando que tivesse uma solução. Beleza. Rodrigo, então eu te Muito agradeço obrigado. muito a tua presença aqui, né? O meu objetivo é trazer essas informações para mais pessoas e vamos marcar uma próxima para falar sobre Vamos, Lick Gun, vamos conversar sim. É um assunto bem interessante. da Acho que é importante a gente conversar permeabilidade, sobre isso também. permeabilidade gengival, gente, é um assunto também que dá para fazer uma live aí de horas. Bem interessante. Eu trago mais fotos com algumas outras questões ilustrativas aí para a gente conversar bastante, sem dúvida. Ótimo, ótimo. Gente, muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade aqui. Foi maravilhoso. Foi muito esclarecedora essa live, né? Tá joia? Muito obrigado, obrigado pelo convite, né? É um prazer poder conversar com colegas, com pacientes, né? E pessoas aí que buscam uma odontologia que converse mais, né, com o seu corpo e a gente, através do nosso trabalho, que é um pedacinho, né, da odontologia, que é a implantodontia e a cirurgia bucofacial, a gente consegue ajudar dessa forma. Te agradeço o convite, estou à disposição para outra live aí, né? Conta comigo sempre. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.